Queridos amigos, meus irmãos queridos, que o Eterno esteja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal A Luz da Escritura, ok? Todos os assuntos aqui nós vamos sempre mostrar com base na Escritura, um alicerce escriturístico, né? Isso é muito importante. E é muito importante alertar muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas religiosas, muitas vezes derrotistas. O servo do Criador, aquele que confia no Criador, ele não pode ser derrotista, ele não pode ter um pensamento de derrota. Nós não somos derrotados. Nós muitas vezes somos enganados pela nossa maneira errada de compreender a Escritura. Então, a Escritura é o poder da palavra na nossa mão. Se você não souber usar o poder da palavra, então você não vai ser bem sucedido. A Escritura nos ensina, primeiro, a nossa confiança no Criador. Sempre, sempre. Porque o Criador, ele é especialista em transformar a derrota em vitória. Por quê? Nós temos que pensar o seguinte: nada concorre para o mal, tudo concorre para o bem. É dessa forma que você será sempre um vitorioso. Nunca confesse derrota, nunca confesse negatividade na sua vida. Eu vou citar aqui um exemplo maravilhoso, para que você guarde na sua mente. Tenha sempre na sua mente um pensamento positivo. O servo do Criador sempre tem que pensar de maneira positiva, pois o nosso eterno Criador criou todo esse universo e não errou em nada, não faltou nada, e Ele continua criando, ok? Então, nós temos que confiar nele, porque Ele não falha. Quando nós passamos por tribulações, nos sentimos derrotados e chegamos a pensar que Deus nos abandonou. Isso muitas vezes acontece. Contudo, é necessário lembrarmos de que Deus às vezes age completamente diferente do esperado por nós. A lógica de Deus não é a mesma lógica do homem, ok? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o eterno Criador, no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Lembremos-nos que devemos andar por fé e não por vista. Ou seja, tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los diretamente no foco que é o Criador, ok? Ele é especialista, como eu disse, né, em transformar a derrota em vitória, ok? Vamos direto na Bíblia, nós vemos lá um exemplo maravilhoso, o exemplo de Yosef, que é José do Egito, né? Olha que coisa, José do Egito, ele foi vendido pelos próprios irmãos para escravagistas, para pessoas que traficavam escravos, né? Compravam escravos. Ele foi vendido. Qualquer um de nós, pense bem, nessa circunstância, o que pensaria? Deus me abandonou. Meus pais estão agora preocupados, meus irmãos sabem muito bem o que fizeram comigo. Deus me abandonou. Deus não existe. Qualquer um falaria isso, não é verdade? E Yosef continuou firme, se manteve firme, não arredou o pé da sua fé, ok? Yosef, quando chegou no Egito, ele foi vendido, né? Lá para Potifar, ok? Potifar era uma pessoa de muita importância no reino. A mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, virtuosa, mulher chamativa, né? Tentadora, ok? E essa mulher se engraçou para o lado de Yosef, porque era um rapaz bonito, forte, atraente, e a mulher não resistiu. E começou então a fazer insinuações contra Yosef. Quantas vezes nós hoje passamos por muitas situações semelhantes, ok? Semelhantes. E veja bem, nós temos que ter a atitude de Yosef. Primeiro, pensar no nosso Criador.
Criador está comigo em todo lugar, então ele está ali naquele momento. E ele está vendo minha vontade, se é positiva ou negativa. Ok? Nós temos que resistir ao mal, como diz a Escritura. Ok? José do Egito, Youssef, né? Ele venceu essa tentação, foi punido por Potifar, porque a mulher inventou mentiras contra ele. E Potifar não o matou, porque Potifar estava acreditando no caso em Youssef, mas como ele tinha uma leve suspeita, ele simplesmente castigou Youssef. Olha só, Youssef passou muitos anos preso. Youssef dentro da masmorra, junto com outros lá, ele sofreu, mas ele tinha um poder de liderança pelo seu falar, por tudo que ele aprendeu, né? Agora veja bem, Youssef, com tudo isso, Deus o colocou na posição, isso encurtando a história, né? Deus o colocou na posição de governador do Egito. Significa que abaixo do faraó, abaixo do rei lá do Egito, Youssef era o segundo homem. Era o faraó, depois Youssef. Olha bem, um homem que foi, como criança, vendido pelos próprios irmãos para escravagistas. E aí foi maltratado. Ele foi tentado a cometer adultério. Certo? Resistiu. Mesmo assim foi punido. Olha que sofrimento, que angústia, que coisa terrível na vida desse homem. Mas ele se manteve firme. Não arredou o pé da sua fé, da sua confiança. Ele sabia, Deus é comigo. Ele vai transformar isso tudo. Ele vai mudar essa situação. Ele vai mudar essas circunstâncias. E foi passando o tempo, até que ele foi liberto da sua prisão. E Deus então, através de um sonho do faraó, Deus livrou o Egito, usando Youssef. E o que aconteceu? Deus colocou ele, usando o faraó, lá em cima, no topo, juntamente com o rei do Egito. Vocês entenderam? Que mudança de vida na vida desse rapaz. Olha que coisa tremenda. Deus pegou aquela derrota, que era um verdadeiro massacre na sua vida, e transformou em uma imensa vitória. Por isso é que eu falo, você sabe o dia de hoje, você muitas vezes quer ser atendido hoje para isso ou para aquilo, mas o Eterno, Ele sabe o que virá amanhã. Ele sabe de todas as circunstâncias amanhã, então confia nele. Quando te acontecer algo negativo, não confesse a derrota, confesse a vitória. Isso é para o meu bem, é para o bem da minha família. No momento certo, o Criador agirá. No momento certo, o Criador nos colocará em posição invejável por aqueles que queriam nos derrotar. Ok? Agora, quando chegou um certo momento, houve um problema muito sério em Israel, seca, fome. E o que aconteceu? Vieram para o Egito para tentar buscar alimentos. Aí vocês conhecem a história todinha, que foi seguro um deles lá para ir buscar o pai, e Youssef sabia quem eram eles. Eles não reconheceram Youssef. Youssef, governador, e eles estavam com medo de serem mortos, de serem presos, de serem maltratados. E quando chegou a um certo ponto, Youssef abriu o jogo e confessou para todos eles quem era ele. Ok? Está no livro de Gênesis capítulo 45, versos 4 a 7. Então, foi o grande livramento que Deus deu para Youssef e transformou a vida dele de uma coisa totalmente destrutiva, uma derrota incrível para qualquer um que não tem fé. Mas ele confiou no Eterno e ele sabia que viria, porque até preso na masmorra, ele ainda viu o sonho do faraó, viu o sonho do padeiro.
Entendeu? Então o que aconteceu? Yosef foi premiado pelo Criador no momento certo. E a vida dele foi transformada. Yosef teve esposa, teve filhos, teve uma vida maravilhosa. Então Deus, Ele pode transformar a vida de cada um de nós. Apenas temos que nos manter firmes. Não arredar o nosso pé daquilo que conhecemos. E conhecemos bem, nossa fé. Não podemos deixar de lado o nosso Criador. Nós temos que ter a certeza daquilo que falamos. Você fala para os outros, confia no Eterno. Ele vai te livrar, Ele vai te proteger. E quando chega o momento de você botar em ação essa sua fé, você fraqueja. E você acha que foi abandonado pelo Criador. O Criador nunca abandona aqueles que confiam nele. O Criador nunca abandona quem tem fé, quem obedece, quem cumpre a sua palavra e segue a regra que o Criador estabeleceu para a vida de todo ser humano. Ok? Então nós temos que aguardar sempre os problemas que vêm e aguardar a vitória. Por quê? Atrás da derrota sempre virá a vitória para aquele que crê. Não tenha medo, não vacile, nunca desconfie do Criador. Desconfia de mim, desconfia do vizinho, desconfia de qualquer pessoa, não desconfie do Criador, porque nós podemos trair uns aos outros, o Eterno não trai a ninguém. Tá bom? Um grande abraço, meus irmãos, meus amigos, o Eterno abençoe todos vocês e se mantenham firmes, ok? Só avisando vocês, o vídeo anterior, tá? O YouTube tirou do ar, então eu preciso ver o que é que está acontecendo, tá? Meu filho está vendo para mim, tá bom? Mas o YouTube tirou do ar por causa de questão religiosa, né? Que é a única coisa que eu falei, tá bom? Eterno abençoe todos vocês aí, shalom para todos.